Pessoal, ontem eu coloquei um vídeo para vocês, gravei durante uma viagem, sobre a possibilidade, de reforçar o policiamento em volta da casa do Bolsonaro e também da própria embaixada americana, né? Porque o Lindbergh Farias fez um vídeo dizendo que o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento. E pasmem, com base nessa medida, nessa fala do Lindbergh, veio uma decisão do ministro Supremo Alexandre de Moraes. A gente vai falar sobre isso aqui. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o último argumento do PT, sobre Trump tentar derrotar o Lula. É uma coisa que ele dá já como certa, uma interferência do Trump aqui para derrubar o Lula. Outro ponto que eu vou colocar para vocês, eu não costumo muito fazer o react assim, de jornalismo, daquela de lacrou, mas cara, lacrou, viu? Que entrevista que o Paulo Figueiredo fez em relação ao pessoal do Metrópolis, viu? Que entrevista é essa? Outra matéria que eu vou tratar com vocês aqui do Metrópolis também, o Ministério Público de São Paulo pediu que o ministro Alexandre de Moraes esclareça o alcance da decisão sobre dados do COAF. O Ministério Público peitou o ministro Alexandre de Moraes. Ele argumenta que a decisão do ministro Alexandre de Moraes acerca do COAF, que mudou o tamanho da influência da decisão da COAF, influencia e atrapalha a investigação sobre grupos organizados, crime organizado. E o Ministério Público agora pediu que o Alexandre de Moraes tenha que esclarecer sobre o fato. Deu 48 horas para o Moraes esclarecer. Isso nunca ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Estaria o Ministério Público de São Paulo peitando o ministro Alexandre de Moraes? Tem muita coisa de novidade por aí acontecendo. E vamos entender tudo isso? Então vamos para cima. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é sempre importante. A gente sempre trabalha com as informações aqui, tentando trazer a maior relevância, a melhor qualidade das informações para vocês, tá bom? Sempre a gente tenta trazer aqui o que está de mais atual ou fazer algumas análises aqui, mesmo que não tão atual, mas análises que precisam ser feitas, que precisam ser analisadas aqui para você, expostas aqui para que você possa compreender um pouco mais da loucura dessa política brasileira. Então, vamos para cima? Bora para cima de matéria. Pessoal, olha essa loucura aqui, O Moraes dá 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre reforço policial na casa de Bolsonaro. Pois é, assim, parece até piada, Mas olha só, estão com medo do Bolsonaro fugir com a ajuda do Donald Trump. O ministro STF, Alexandre de Moraes, sempre ele, que determinou que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie em até 5 dias sobre o pedido para reforçar o policiamento na residência do ex-presidente Bolsonaro, em Brasília. O pedido foi apresentado pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, APF, em 22 de agosto. Lindbergh argumentou que há risco concreto de fuga, citando a proximidade da residência de Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de 10 minutos do local. O deputado mencionou ainda informação sobre um suposto plano de fuga. Cara, assim, na fala, o Lindbergh Farias disse o seguinte, pessoal, nós temos que parar o Bolsonaro, senão ele vai continuar fazendo vídeo, vai continuar fazendo discurso e ele precisa ser parado, precisa ser aniquilado, bloqueado. É isso, gente. Nunca foi por crimes que o Bolsonaro cometeu. É pelo risco que o Bolsonaro representa ao sistema. Isso é óbvio, escancarado. Sabe, decisões como essa, assim, acendem um alerta vermelho, completo sobre o impacto, das decisões judiciais dentro da política. Ou seja, como que eu posso te explicar? Como a política brasileira está se fundindo, com o judiciário, infelizmente, E aí veio uma matéria do The São Paulo News aqui. O PT diz que Trump tentará derrotar Lula em 2026 por meio do uso de redes sociais. Meu amigo, tem que controlar as redes sociais, tem que usar o videozinho do Felca para te controlar, não é? O Partido dos Trabalhadores, a legenda do Lula,
divulgou no sábado uma resolução política, na qual afirma que o chefe do governo americano, Donald Trump, planeja derrotar o brasileiro nas eleições de 2026 por meio das redes sociais e de ferramentas de inteligência artificial. O que Trump e seus aliados da direita brasileira pretendem, e não terão êxito, segundo eles, não terão êxito, é derrotar nas eleições de 2026 o projeto de desenvolvimento nacional que estamos consolidando sob a liderança do presidente Lula, diz o texto aprovado pelo Diretório Nacional do PT. Segundo o documento, a soberania brasileira estaria supostamente sob ataque. O partido acusa Trump de impor tarifas sobre produtos nacionais, vinculando as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, menciona sanções impostas a ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes. O centro dessa ofensiva do governo Trump e de seus aliados brasileiros se dará com o intenso uso da guerra híbrida por meio de redes sociais e do uso da inteligência artificial, como instrumentos de disseminação de desinformação, teoria da conspiração e discurso de ódio, afirma a legenda petista que defende a regulação das plataformas digitais. Olha só quem fala, Vocês viram o que o STF está fazendo, Para eles ficarem aí falando, olha lá, estão usando a rede social. O STF está contratando influenciadores, não sei se pagos com dinheiro público ou não, mas está colocando influenciadores para poder falar, sobre o STF, falar bem do STF. Isso ninguém fala, Isso ninguém fala. A resolução aqui do PT foi apresentada após concluir a escolha da nova direção nacional, agora presidida pelo ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, totalmente radical, mais radical do que o próprio Lula, de esquerda, totalmente esquerda, mais esquerda até do que o próprio Lula. Vamos lá, eu queria que vocês assistissem comigo a um trecho da entrevista que foi dada pelo Paulo Figueiredo para a Metrópolis. Dá uma olhada nisso aqui, embate. O fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, diz Paulo Figueiredo em discussão acolorada com Andresa Matais. Dá uma olhada nisso aqui, o que ele fala? E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas colocadas, pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, tem o direito da sua própria visão. Mas e vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô Paulo, eu queria só que você explicasse... tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São dois pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, que o seu avô ali conduziu. Mas ali, e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui Mas eu defendo que tem opinião, não tem opinião não, querido. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar
nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá. Vamos lá, eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer as suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura, e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, é do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. E o fato... Pois é. Pelo menos poder fazer, né? Oposição, né? Agora, continua, não parou por aqui não. Teve um outro momento, né? O Paulo Figueiredo falou sobre o direito dela, a opinião pessoal dela. Mas olha só, escuta isso aqui. Anistia, só pra gente encerrar o assunto anistia, porque vazaram os prints e os áudios das conversas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, é isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso. Não houve. Tá explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar.
Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isso sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Ou então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil. E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o semiaberto. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Eu queria falar de anistia. Pois é. Faltou interpretação aqui, com toda certeza, né? Agora, dá uma olhada aqui, tem mais um trechinho aqui, o último trecho dessa matéria, né, em que o Paulo Figueiredo fala ao programa sobre o que é o crime de degredo, né? E como é impressionante a forma que os jornalistas atuais simplesmente ignoram, né, a situação dos demais. Dá uma olhada. Olha, mas eu não tenho nem passaporte para poder retornar ao Brasil. Sim, né? O meu passaporte brasileiro eu falo de um futuro. Foi tomado pelo Alexandre de Moraes em 2022. Sim. Então, se eu quiser retornar ao Brasil, eu não tenho um passaporte brasileiro para apresentar à Polícia Federal. Veja que loucura. Veja que loucura. Sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, não tenho absolutamente nada. Eu tô desde 2022. Sabe o que é isso? É a pena de degredo. Uma pena que foi extinta e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho no ar e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. O que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas de degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que condene, que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. Porque se você tivesse, qualquer uma de vocês duas tivessem degredadas, eu estaria me esguelando no ar defendendo. Sem nenhum constrangimento de manifestar a minha opinião. Pois é, né? Você consegue perceber a diferença, né? A diferença gigantesca entre uma forma de interpretar a liberdade e o outro, né? Vamos lá, pessoal. Matéria aqui, ó, do Metrópolis. O Ministério Público de São Paulo pede que a COAF esclareça o alcance da decisão sobre os dados do COAF. Que Moraes, desculpe, esclareça o alcance de decisão sobre os dados do COAF. Engraçado, é a primeira vez que a gente vê, né, o Ministério Público pedindo que um membro da Suprema Corte do Brasil tenha que prestar esclarecimentos. Falar, fala aí o que você falou. Esclarece isso aí pra gente. O Ministério Público de São Paulo pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que esclareça a decisão que suspendeu o processo sobre os dados solicitados por investigadores do Conselho de Atividades Financeiras, COAF, sem autorização da Justiça. Ou seja, ele foi lá, né, e autorizou a suspensão de que os investigadores ali do Conselho da COAF pudessem averiguar, né, as movimentações atípicas financeiras. O pedido do Ministério Público de São Paulo pretende evitar que os processos, medidas cautelares e investigações em andamento sejam paralisados na primeira instância sob base da decisão do Alexandre de Moraes. Como mostrou a coluna Fábio Serapião, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e suspendeu o andamento de todos os processos que questionam provas obtidas pelo Ministério Público e polícias por meio de compartilhamento de dados do COAF sem autorização judicial. Então, se tem alguma manifestação via COAF, né, ou seja, teve transferência, né, atípica de recursos, está tudo suspenso o processo.
A decisão de Moraes se deu após a decisão do Superior Tribunal de Justiça proibir a solicitação de dados por investigações ao COAF sem autorização prévia da Justiça. A posição do STF vem sendo utilizada para anular diversas investigações em todo o país. Algumas dessas decisões foram derrubadas pelo STF, que decidiu declarar a repercussão geral sobre o tema para superar a divergência de entendimento entre as duas cortes. Em 2019, o STF decidiu que o compartilhamento de relatórios da inteligência financeira, mesmo sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente instaurados e com garantias de sigilo. Ou seja, né, a decisão literalmente prejudica a investigação a grupos e organizações. Olha só o que diz aqui, né? Uma matéria aqui da Globo News, pessoal. Que isso tem causado também nos órgãos de investigação um questionamento dessa suspensão do ministro Alexandre de Moraes, com base nisso que eu estou contando para vocês. Porque o Ministério Público está dizendo o seguinte: essa suspensão está prejudicando investigações contra facções criminosas, investigações sérias e que têm um alvo que diz respeito a toda a população, a preocupação com a segurança pública. Aí, essa medida de suspensão do ministro Alexandre de Moraes, ela está atingindo os casos em que tanto o Ministério Público quanto a polícia tinham pedido relatórios financeiros de como essas facções estavam agindo. Aquele clássico caminho do dinheiro, siga o dinheiro, é exatamente o que tem nesses relatórios. E aí, para o Ministério Público de São Paulo, a crítica é o seguinte: que a determinação dessa suspensão temporária, ela pode paralisar investigações muito relevantes sobre o crime organizado, incluindo facções como o primeiro comando da capital, PCC, além também de possibilitar a soltura de presos e a liberação de bens. Presos perigosos, o que isso tem causado? Pois é, ali a concluir aqui, presos perigosos, né, tem a possibilidade de ter o seu dinheiro reavido, né, redistribuído o dinheiro. E é isso, pessoal. Hoje o vídeo foi um pouco mais curto, tá? Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Amanhã a gente tá de volta com mais um bate-papo com vocês. Grande abraço.